Vamos lá então para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Mateus capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1. E aí você deixa a sua Bíblia aberta, que eu vou citar mais alguns versículos com você, tá bom? Tema da mensagem de hoje, eu sei que tem algumas alunas exemplares aqui, a exemplo da Deise e da Cátia Antunes, que estão com caneta, caderno, Dona Andréia, olha, a Sueli, meu Deus, a Vivi, a Lu, meu Deus, quanta gente. Então tá bom, vou falar o tema da minha mensagem, que eu nem coloquei tema, mas vou achar um tema aqui, peraí. Quem não sabe quem é, não chega onde quer. Ó. Lá na igreja da cidade tem pregação com esse tema? Não tem. Eu amo a pastora Débora. Ela parece a Barbie. Com 3 crianças ela consegue ser Barbie. Eu com 1 não consigo passar de fofolete. Imagine, ela tem 3 e é a Barbie. Deixa ela bonitona lá. Tema da mensagem de hoje então, ó. Quem não sabe quem é, não chega aonde quer. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim, ó. Aliás, como está no 4, volta um versículo que lá no capítulo 3, versículo 16. Olha só, 3,16. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse, quem disse isso? De quem é essa voz? De Deus. Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Capítulo 4, versículo 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito aonde? Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é o filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Vamos parar até aí. Olha só, nós acabamos de ler o seguinte, Jesus estava prestes a inaugurar o seu ministério. Jesus estava prestes a cumprir o propósito para o qual ele veio nessa terra. Jesus, Gabi, estava prestes a viver a sua nova história. Mas para isso acontecer, Jesus primeiro foi e cumpriu o mandamento. Jesus foi batizado por João Batista. Em seguida, quando Jesus acabou de ser batizado, veio uma pomba, o céu se abriu e uma voz disse assim, ó, esse é o meu filho que me dá grande alegria. Deus tinha acabado de dizer em voz audível que Jesus era o filho dele que lhe dava grande alegria. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito de Deus no deserto. Então, a primeira coisa, Léo e Marcela, que vocês precisam entender aqui nessa tarde. Toda vez que nós formos viver algo novo, toda vez que você for viver um sonho, toda vez que você for viver uma nova história, você vai ser levado para o deserto. Você vai ser levado para o deserto sempre que estiver perto de viver algo novo. E você precisa entender que deserto não é lugar de punição e nem de provação. Deserto não é lugar de pagar pecados. Existem consequências dos nossos erros na nossa vida, sim, né? Coisas que nós cometemos, más decisões, más escolhas, pecados geram consequências. Mas a palavra de Deus diz que a ira dele dura só um momento. Então você vai pagar, sim, vai vir a consequência, mas não é para sempre. Quando nós estamos atravessando um deserto, ninguém vai para o deserto para pagar pecado. Deserto é lugar de viver mudança. E eu provo isso para você. A Bíblia não dá um exemplo de ninguém que Deus mandou para o deserto para morrer lá. Teve pessoas que morreram no deserto, mas Deus não levou elas para morrer no deserto. Deus não falou assim, ó, você errou, você pecou, então agora você vai aí para o deserto e você vai morrer. Deus não fez isso com ninguém. Todos os exemplos que nós temos na Bíblia
de pessoas que passaram pelo deserto, foram pessoas que estavam lá para viver uma mudança. Quer exemplo? Moisés foi para o deserto antes de começar a guiar o povo de Israel pelo deserto para ser liberto. Jacó passou pelo deserto, José passou pelo deserto, Davi passou pelo deserto e Jesus passou pelo deserto. Eles morreram no deserto ou eles viveram mudança? Eles estavam lá para pagar pecados ou para viver mudança? Então é isso que você precisa entender. Se você está enfrentando um deserto nessa tarde, se você olha para a sua vida e você fala assim, estou num deserto, então sabe o que você está? Você está prestes a viver a sua nova história. Porque deserto, Jéssica, Carolina, acabamos hoje com a massa, viu? Nós congelamos lá um pouquinho, e aí hoje foi meio corrido, falei, pastor, vai comer massa da Jéssica. E quero ter sempre congelado lá uma massa sua, viu? Sempre que tiver um express assim, tem uma massinha pronta lá. Jéssica faz uma massa muito gostosa, viu, gente? Depois encomenda lá com ela, que ela sempre dá uma de graça para mim quando vocês fecham o negócio com ela. Mas olha só, deserto é lugar, repita comigo, de testar, treinar e preparar. Certo? Então não é lugar de morrer nem de pagar pecado. Mas, então, não é o diabo que te leva para o deserto. É Deus que te coloca lá. Mas eu tenho uma notícia para você. O diabo não te leva para o deserto, mano. Mas ele é enxerido, ele aparece lá. Ele não te leva para o deserto, mas ele aparece no seu deserto. E sabe o que ele vai fazer lá? Sabe que horas que ele aparece? Eu ia falar Fernanda, Cristiane, né? Porque é o nome da sua prima. Sabe que hora que ele aparece no deserto? Na hora que você mais está precisando de algo. É na hora da sua necessidade que ele aparece no seu deserto. Que hora que ele apareceu para Jesus? Depois de 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus teve fome, a palavra de Deus diz. Jesus teve uma necessidade, comida, muitos dias sem comer. Jesus teve uma necessidade. Na hora da necessidade, o diabo apareceu. E apareceu com o quê? Com uma solução. Tudo que Jesus queria naquele momento era comer. E ele apareceu com a proposta para transformar as pedras em pães. Sabe, no seu deserto, às vezes tudo que você mais quer é casar. E ele vai aparecer com uma pedra para você confundir com pão. Nesse deserto, tudo que você mais quer é ser feliz. E ele vai aparecer com uma solução para você ser feliz. Tudo que você mais quer nesse deserto é ser bem-sucedido financeiramente. Ele vai aparecer com uma solução para você ser bem-sucedido financeiramente. Mas sabe por que ele aparece com essa solução? Porque ele quer colocar em risco a sua identidade. O que ele fala para Jesus? Se você é filho de Deus, por que está passando fome? Ele quis dizer assim, ó, será que você é mesmo filho de Deus? Está passando necessidade. Ele não fala assim para a gente às vezes? Será, Andréia, que você é mesmo filha de Deus, querida de Deus, mas você não está conseguindo pagar suas contas? Será mesmo que você é filho de Deus, mas você não arruma um marido? Você não arruma uma esposa? Está todo mundo casando e você fica aí solteirão, solteirona? Será mesmo que você é amado de Deus? Mas lembre-se, Deus, há 40 dias atrás, tinha acabado de dizer para Jesus que ele era o filho amado, que Deus tinha prazer nele, que dava alegria. Ele veio para distorcer aquilo que o Senhor tinha dito para Jesus. E é isso que o diabo vem fazer, Steves, muitas vezes no nosso deserto. Distorcer aquilo que Deus já falou que você é. Distorcer para roubar a sua identidade. Ele ataca na sua fraqueza no deserto. No deserto, ele vai atacar no seu sonho. É assim mesmo. É no seu sonho que ele quer atacar. Porque ele sabe qual é a nossa fraqueza. Ele sabe como nos confundir. Ele sabe porque, olha só, deixa eu dar um exemplo para vocês. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa e ela falou assim, Kika, o negócio é o seguinte, eu entrei num negócio.
Eu fiz uma sociedade com uma pessoa, e eu acho que você nem vai concordar, mas eu já fiz. Porque aqui que eu tenho um plano, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto. Daqui 5 anos eu não quero mais trabalhar. Olha, Will, você precisa dar umas aulas para essa pessoa que atendeu, Will. Daqui 5 anos eu quero só viver dos meus investimentos. Então, eu fiz uma sociedade, entrei aí numa sociedade com uma pessoa, numa casa, é tipo um comércio, mas que vende... não sei se eu posso falar... Mas vende coisas assim que viciam pessoas. E essa pessoa entrou de sociedade. Porque dá muito dinheiro isso, é o negócio do momento, é o que está dando dinheiro. Final de semana os jovens estão todos lá e eu quero ser rico, então eu quero ser rico. Eu entrei nisso daí. O que é? O diabo aparecendo com a solução no deserto da pessoa. O que vai acontecer? Daqui 5 anos, que ela acha que daqui 5 anos ela vai estar vivendo só de investimento, daqui 5 anos ela vai estar mais quebrada do que ela estava hoje, e ela vai olhar para trás e ela vai falar assim, se 5 anos atrás eu não tivesse pego o atalho, eu estaria bem melhor, sim ou não? Então cuidado, quando o diabo aparecer no seu deserto, atacando na sua fraqueza, com uma aparente solução para o seu sonho, porque na verdade ele quer roubar a sua identidade. E por que ele quer fazer? Por que ele quer roubar a sua identidade? Porque quem não sabe quem é, não chega aonde quer. O que você faz hoje na sua vida sem o seu RG? Você até consegue deixar o RG de lado, mas depois que você tirou a habilitação, não é? Mas para tirar a habilitação precisa do RG. O RG é o documento mais importante do ser humano, sim ou não? Quando o ser humano nasce, ele tem lá a certidão de nascimento, mas depois ele já pega ali um tempo que ele faz o RG. No caso, o Gabriel já tem RG. Já fiz o RG para ele. Ele tinha 7 meses, tem a foto. Tem CPF no RG dele. Detalhe, o RG e o CPF dele tem um monte de número 7. Veja se meu filho não é de Deus. Por isso que Valentina quer casar com ele. Cheguei na igreja, a Valentina pulou no meu colo. Falei, minha filha, calma aí, calma aí, calma aí. Mas tá, porque é um menino de Deus. Daqui a pouquinho eu vou sair daqui, eu vou levar ele no médico hoje, de rotina, consulta médica. Eu vou chegar lá, a secretária vai pedir para mim a carteirinha dele, do convênio. Mas ela pede junto o quê? O RG. Para provar que é ele. Por quê? Sem o RG do Gabriel, nem no consultório médico eu consigo entrar. Sem o seu RG você não consegue fazer nada. A marca de Cristo em nós é o RG do cristão. É por isso que o diabo quer roubar a sua identidade. Porque sem a sua identidade em Cristo, você não vai para lugar nenhum. Você não chega em nenhum lugar. Você não chega em lugar nenhum se você não souber quem você é. Sabe qual é o segredo da prosperidade dos judeus? Esses dias eu estava assistindo um vídeo de um arqueólogo que a gente gosta muito, chama Dr. Rodrigo Silva. Ele é muito estudado e muito de Deus, a gente gosta muito de ouvir ele. E ele falava assim, sabe qual é o segredo da prosperidade dos judeus? Primeira coisa, a fé. Inegociável é a fé que eles têm em Deus, eles creem em Deus, é a fé deles. Mas Will, segunda coisa que é o segredo da prosperidade dos judeus, a identidade deles. O que significa isso? O judeu sabe quem é. Vamos lá? Você é brasileiro, você vai embora com seu marido para os Estados Unidos, seu filho nasce lá, você fala o quê? Meu filho é americano. Meu filho é americano. É assim ou não? Você vai embora lá para Portugal, Bruno e Gabriel, vai ter um filhinho lá, vão falar o quê? Meu filho é português, não é? Vai embora para o Japão, Midori. Minha filha é japonesa. Porque a pessoa tem orgulho de dizer que o filho nasceu em outro país, tem outra nacionalidade. Mas e o judeu? Ele até nasce nos Estados Unidos, mas fala o quê? É um judeu americano. Sim ou não? Nasceu no Brasil, é um judeu brasileiro. Nasceu lá na Austrália, é um judeu australiano. Não é? O brasileiro, os outros, não. A gente já troca facinho a identidade. Mas o judeu não troca a identidade dele por nada.
Por isso que eles são um povo próspero. Eu até anotei um dado aqui importante, ó. Ele falou assim que muitas pessoas quando chegam a Israel, elas se decepcionam um pouco. Porque além de ser um país pequeno, eles falam assim, a chamada terra que emana leite e mel, às vezes a pessoa pensa que é uma coisa. Mas ó, 63% de Israel é deserto. 63% daquele país é deserto. Agora, como que você explica para mim que um país que mais da sua metade é composto por deserto, ser um país tão próspero, tão rico? Eles têm pouca água, e ainda o pouco de água que eles têm, eles ainda vendem água para a Jordânia, que não tem nada de água. Como que você me explica a prosperidade deles? É porque eles têm fé em Deus inegociável, e eles não negociam a identidade deles. Eles sabem quem eles são. Eles sabem que eles são filhos de Abraão. Você entende porque a todo instante o diabo quer roubar a sua identidade? Thales, um dia você vai estar jogando no Real Madrid. É o único time que eu conheço, por isso que eu falei Real Madrid. Nem sei se você quer ir para lá, mas vai. Mas sabe o que o diabo vai querer fazer lá? Roubar a sua identidade do Thales, filho de Deus. Ele vai querer que você seja conhecido como o Thales, o craque. Mas Thales, quando você chegar lá, não se venda. Sempre deixe bem claro, eu sou o Thales, cristão, jogador do Real Madrid. Não perca a sua identidade. Porque quem esquece quem é, não chega aonde quer. Eu estou finalizando. O deserto é um lugar que todos entram. Fala assim, todo mundo entra. Mas não são todos que saem. Todo mundo entra no deserto. Quem quer viver nova história, quem quer viver coisa grande, você vai entrar no deserto. Mas não são todos que saem de lá. Quem é que não sai do deserto? Quem perde a sua identidade e a fé. Quer um exemplo? Os 12 espias estavam perto de conquistar a terra que emana leite e mel. 10 foram lá, viram o que eles poderiam desfrutar, mas olharam para o seu inimigo. O que eles falaram? Não vamos conseguir, porque nós somos como gafanhotos. Olha, esquecendo quem eles eram. 2 não perderam a identidade. 2 falaram assim: com Deus nós podemos. Com Deus nós vamos derrubar esses inimigos. Com Deus nós vamos conquistar essa terra. Por quê? Não perderam a identidade. Mas 10 se esqueceram quem eram. Se esqueceram que eram filhos de Deus. E 10 se denominaram como gafanhotos. Agora eu pergunto para vocês: quem entrou? Os 10 ou os 2? Os 2 que não perderam a identidade. Você entende? Todos estavam no deserto, mas não foram todos que saíram dele. Daquela turma, só 2 saiu, que foram os 2 que não esqueceu quem eles eram. Você entende porque a todo instante o diabo nesse deserto aparece para roubar a sua identidade? Para mexer na sua identidade? E talvez você aqui nessa tarde, você entrou aqui hoje e você esqueceu quem você foi um dia. E você esqueceu quem você é. E talvez porque você está como uma árvore seca, sem fruto, sem folha, você está achando que você deixou de ser árvore. E quando eu estou falando de árvore aqui, eu estou querendo dizer da sua identidade. Você está achando que você deixou de ser filho de Deus. Não é porque as coisas deram errado que você é um fracasso. Não é porque as coisas hoje não estão dando certo que você é um derrotado. Não é porque uma coisa não saiu como você queria que você é um inútil. Isso é o que o diabo está falando para você nesse deserto. Inútil, derrotado, fracassado, solteirão, solteirona, pobre, falido, quebrado. Talvez você esqueceu quem você é. Mas posso falar uma coisa? Sabe por que o diabo está dizendo isso? Porque ele sabe muito bem quem você é. O diabo não esqueceu não quem você é. Agora, quando ele aparece no deserto de Jesus, atacando na fraqueza de Jesus, colocando em jogo a identidade de Jesus. Se você é mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães.
Eu pergunto para vocês, Jesus podia transformar a pedra em pão, sim ou não? Claro que podia. Mas por que ele não fez isso? Porque transformar a pedra em pão naquele momento era uma proposta, mas fugia do propósito. Às vezes o diabo vem com uma proposta, como eu falei, uma rápida solução, mas é uma proposta para te tirar do propósito. Quem tem propósito não perde tempo com proposta. Sabe por que Jesus não transformou a pedra em pão? Porque ele tinha um propósito. Ele não podia perder tempo para provar nada para Satanás. Porque quando você sabe quem você é, você não precisa provar nada para ninguém. Sabe às vezes que a gente quer ir lá na rede social, no Facebook, no Instagram, não sei nas quantas, fazer vidinho, dar indiretinha, escrever textinho, querendo calar a boca das pessoas? Você não precisa disso. Quem sabe quem é, sabe onde vai chegar. E é o seu resultado que vai calar a boca dessa pessoa. Não é a sua, mas não é a sua baixaria lá no Facebook ou no Instagram que vai calar a boca de alguém. Porque quando a pessoa quer falar de você, não importa o que você fale, ela vai continuar falando, porque para ela está na razão dela. Não é, Sueli? Mas são os frutos que falam por nós. Jesus falou assim, diabo, tenho tempo para perder com você. Eu não tenho tempo para perder com proposta, eu tenho um propósito. Versículo 11, vamos lá, do capítulo 4. Aliás, versículo 10, perdão. Versículo 10. Jesus disse, saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Versículo 11, então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Jesus podia transformar a pedra em pão, sim ou não? Só que se ele transformasse, ele ia comer pão. Mas a Bíblia diz que quando o diabo vai embora, os anjos vêm e servem Jesus. Não aceite pão do diabo, porque tem banquete de Deus esperando você. Não perca tempo com o pão, porque tem um banquete preparado que Deus vai enviar anjos para servir você. Mas presta atenção, o que é mais rápido de fazer, de preparar? Um pão ou um banquete? Um pão. Um pão. Um pão, a senhora tem cara de quem faz pão. Pão gostoso ainda. Já fez pão para a pastora Débora? Faça um para mim. O pão você vai lá, você amassa, põe passar, tchum. E o banquete? O banquete tem pão, mas no banquete tem... O que tem no banquete, gente? Ai, nós estamos de jejum, mas nós estamos tudo com fome. Tem frutas, que mais? Frios, que mais? Danone, que mais tem no banquete? Está muito pobre o nosso banquete. Danone, fruta, lasanha, queijo, vai, enriqueça o nosso banquete. Salame, ó, a Elo é rica, família rica. O que tem no banquete de rico? Fale para mim. Sonho. Márcia é rica, o que tem no banquete de rico? Frutas, camarão, isso, está muito pobre o nosso banquete. Danone, frios, alô, pelo amor de Deus, misericórdia. Nossa, desse jeito até o diabo fala, não quero esse banquete, pode ficar com o banquete seu. Mas olha só, é brincadeira. Mas é muito mais fácil e muito mais rápido um pão do que um banquete, não é? Mas o que é melhor? Um banquete. Você entende? A proposta. O pão é a proposta. O banquete é o propósito. O pão é mais rápido, o pão é mais fácil, mas o banquete é melhor. O propósito que você vai viver, que Deus vai cumprir na sua vida, é muito melhor. Não se contente com o pão do diabo. Tem um banquete de Deus esperando você. Glória a Deus. Para terminar, nesse deserto que você está passando, você precisa entender uma coisa. No deserto, existem momentos que Deus mostra para você quem Ele é. Como Ele fez com o povo de Israel. Lembra? Sustentou o povo de Israel, enviava uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, a roupa não gastava, as sandálias não gastavam. Deus mostrou para eles quem Ele é. Mas no deserto também existem momentos que é você que tem que mostrar para Deus quem você é. E sabe como você mostra para Deus quem você é? Quando você não cede
a proposta do diabo. Quando você não troca o banquete por um pão. Quando Jesus manda o diabo embora, os anjos vêm e servem a Jesus. E depois Jesus sai dali. O deserto termina. Fale assim: o deserto termina. Mas lembre-se, só sai dele quem não perde a identidade. Quando o deserto de Jesus termina, Jesus sai dali e dá início à sua nova história, e dá início ao seu ministério. E a Bíblia diz no versículo 5 que Jesus sai dali e ele muda de cidade. Jesus vive uma mudança. Quer viver mudança? Seja fiel nesse deserto. Não perca a sua identidade. Não esqueça quem você é. Não importa o que você está passando. O que você está passando não define a sua identidade. Você é filho do rei. Você é filho de Deus. E você vai sair daí mais do que vencedor em Cristo Jesus. Coloque-se de pé.